Fala, fiel. Vamos acompanhar o que o craque Neto disse que faria se ele virasse presidente do Corinthians. Em seu programa, Neto fez a enquete para saber a intenção de votos dele. Com isso, ele revela as primeiras ações que faria caso virasse presidente do Timão. Também no programa é debatido sobre a dependência do time ao Renato Augusto, porque o time sem ele não consegue ganhar seus jogos. Deixo aqui os créditos direitos autorais ao canal Os Donos da Bola. Ajude o canal com sua inscrição e deixe seu like. Aí fez a enquete, Cascão? Para presidente do Corinthians em 2026? Coloca aí, vamos ver. Craque Neto, 10 minutos. Quem você votaria para presidente do Corinthians? Neto, o ex-presidente e o André Negão. 84%. 1.500 votos. Mais de 1.500 votos. Lá no Corinthians, você se elege com 1.100. Então, esse é o grande problema. É por isso, aí ó. Então, meu irmão, em 2026, se o senhor Johnny Salles quiser que eu fique, o Chinardo, o Denis, o André Guerreiro, eu não vou. Mas se eu sair, é com vocês que eu quero sair. E o herói é como meu vice. E aí, meu irmão, primeira coisa que eu faço. Quer saber? De verdade? Arena. Não. De verdade, verdadeira. Primeira coisa, eu pago a arena. E arranjo patrocinador para isso. Até lá não vai estar paga. Não vai, exatamente isso. Segunda coisa que eu faço, não tem mais patrocínio de camisa. Não tem Nike, Adidas, Topper, não tem nada disso. A fornecedor. Corinthians. Eu faço fabricação própria. Fornecedor próprio. Por quê? Porque eu meto as camisas R$50, R$60, e tudo isso está gravado. Em 2026 vocês podem pegar isso. Porque é o time do povo. Terceira coisa que eu faço, não vai ter mais esse negócio que só fiel torcedor pode entrar. Ingressa 300 conto, os caras não têm mais condições de ir no estádio. Meu irmão, esquece. E outra coisa que eu faço direitinho e bonitinho, auditoria nos últimos 20 anos do Corinthians. Auditoria de quanto que entrou, de quanto que saiu, de quantas notas, do que aconteceu, do que não aconteceu, e aí a gente mostra tudo para todo mundo ver. E segundo, para fazer reunião, a Rede Globo, se tiver os direitos, que eu acho que tem, vai ter que sentar no meu colinho. Tá bom? Porque contrato pode ser desfeito. E eu assino com a Band. Só com a Band. Quem vai passar os jogos do Corinthians? Só a Band. Tá feito, seu Johnny? Tá feito, Schneider? Meu irmão, e aí, meu irmão? É assim que toca o porco. E outra coisa que eu faço, eu vou enxugar tudo. Sabe? Igual a gente faz em casa. Porque dirigente não faz o que faz em casa. Gasta dinheiro a dar com o pau. Vem aqui. E o presidente vai ser remunerado. E o presidente remunerado. Vem, meus... Renato Augusto. Corinthians sem Renato Augusto. Corinthians com o Renato Augusto. 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 19 gols e 7 sofridos. Nossa, mãe, 3 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 2 derrotas e 1 gol marcado. É muita dependência de um jogador só, Veloso, e por que não consegue fazer uma situação diferente para o Renato Augusto quando ele não está jogando? Porque é uma incompetência isso. É muito, e é um problema que precisa ser resolvido. É muita incompetência. Precisa ser resolvido porque a gente sabe que o Renato não consegue jogar a temporada toda. Ele tem um aproveitamento, uma participação, eu acho que um pouquinho acima de 50% dos jogos, e você não consegue contar com o jogador que já tem 35 anos num calendário que joga quarta, domingo. Então não dá para contar. E o Corinthians realmente, Veloso, os números mostram isso. Eu não sabia. Já na Libertadores, a Libertadores começa uma semana antes. Você vai precisar de quem para jogar na Libertadores? Renato. Do Renato Augusto. E aí você já tem brasileiro. E aí, irmão, você acha que ele vai aguentar tudo isso? E aí o Corinthians vai ficar dependente. Mano, não ficou do Sócrates, não ficou de mim, não ficou do Marcelinho, não ficou do Guerreiro. Não pode ser dependente tanto assim do Renato Augusto. E mesmo ele sendo Pelé,
Porque ele é Pelé. E nós vimos que no Vitamix colocou o percentual. Nossa, mas 70 com ele. Você já tá criticando os caras, né? Não, só porque do Vitamix foi melhor, fala a verdade. É que eu lembrei. Não, mas a arte foi melhor. Não, se foi ou não. Não, é só Olha dados lá. que eu Foi lembrei. ou não? Não, é só, Não, foi ou não? é só uma informação que estava inserida lá. Inserida. Com o Renato, 70%. É quando pega aquelas maconhas, tudo, cocaína, e vai e bota lá e fica inserida, aí pega fogo aquilo lá? 33% sem o É incinerar. Ah, pensei que era inserida isso aí. Não, Aí- 33%. O quê? Sem o... Você tá me confundindo todo. Com o Renato, o aproveitamento é de 70%. Verdade. Sem o Renato, 33. 33%. É muito pouco. Souza, por que isso? Por que essa incompetência por parte dos jogadores e do Lázaro? Eu não vejo que assim, o total de tudo é culpa do Lázaro. O Lázaro está comandando você o time gaguejou por agora. quê? Não, é que ele está comandando o time agora, então não é culpa dele. Ele está Você é chegando gago, agora. Souza. Tem problema só um pouquinho, nenhum, irmão. Só um pouquinho. Olha só, e assim, quando você não tem um elenco, Quando você faz o time, testemunho lá, qual é a congregação sua? Pura Fé, Pura Fé, aonde é a igreja? Rua Traipu, número 50. Rua Traipu, Traipu. número 50. Número 50, aonde é? Qual bairro? Pacaembu, Pacaembu. Pacaembu. Quais são os dias que tem lá? quarta e domingo. Quarta e domingo. Posso ir o dia lá mesmo sendo Vou te católico? levar. Claro que sim. Mas deixa eu lá eu falar? Com certeza. Tá bom. Tem Manda um voz beijo pro ativa. pastor. Pastor Bruno. Beijão, Chiquinho, pastor Bruno Fernanda, e a beijo. pastora? Pastora Fernanda. Ah, Vanessa. aí já quebrou eu. Fernanda? É, Fernanda. Mas tem o sobrenome? Qual o sobrenome? Não sei o sobrenome. Ah, vamos inventar Silva. Vamos lá. Fernanda Silva. Bora. Então, Fernanda Silva. quando você não tem um time e você tem um bando dentro de campo, né? Que não é o caso da torcida, né? Não que é o bando entendi de ainda o que louco. você tá falando, velho. Calma, desculpa. eu vou chegar lá. O Corinthians não tem o que o Palmeiras tem. O quê? Um time bem trabalhado dentro de campo, organizado Verdade. dentro de campo. O Corinthians tem um time bom. Obrigado mas não aí tem- ao Brito aí Vai falando, Souza. Mas Vai não colocando tem, os Twitter. Vai falando que eu vou falando em Eu cima. não consigo! Não é possível. Não consigo! Jura? Tá achando que Ai, desculpa. Tá achando que é fácil falar assim, igual você com o cara falando no seu ouvido? Desculpa. Consigo não. Não, eu pensei que era brincadeira. Não, Vai não lá. consigo não. Então, o Corinthians não tem... Não tem... Eu não pai. pensei que era brincadeira. Não, Toma é um gole verdade, d'água não aqui. tem Vai, isso vai, que, vai. que o Palmeiras tem, né? Um time bem trabalhado, dentro de campo, né? Um time que sabe o que faz. E quando você Mas tem um não é jogador de incompetência qualidade... isso? É incompetência, mas de Desculpa, quem irmão. passou lá. Ah, pelo amor De quem passou lá. Então o Vamos Lázaro lá. vai ter tempo agora. Sabe qual a maior incompetência no jogo de Ituano? Juliano, Roger Guedes e o Will Alberto não conseguiram fazer gols contra o Ituano. Ah, mas aí foi culpa de não estar o Renato? Meu querido Canhão, essa pergunta é pra você. Olha, a dependência do Renato... Coloca o Twitter aí, você consegue falar. Ela se agrava Vai, coloca o Twitter aí. porque o Corinthians não tem elenco. O Corinthians precisa Tá contratar em jogador. casa, velho. Ah, Neto. Não, mas você O entendeu? resultado- Não, a pergunta que eu fiz foi o seguinte. Tá, esse jogo especificamente. Isso, eu só estou falando desse. Eu fiz essa pergunta para você específica. Então eu perguntei para você assim. Pô, tudo bem, não tem o Renato Augusto contra o Ituano, mas você tem Roger Guedes, você tem o Willian Alberto, você tem Juliano. Os caras não conseguiram fazer um gol. Mas tem um jogador para a posição do Renato? Então, botou o Juliano. Incomparável. Não foi, Veloso? Não dá para comparar. Mas então você tem que criticar Não dá pra ele, pô. comparar. Se ele não fez isso, ele ganha 500 pau por mês, cara. Quanto ele ganha, eu 500 não pau sei. por mês. Parabéns para ele. Agora, o Corinthians precisa montar um elenco à altura. Não pode ficar dependente do Renato Isso. Augusto, como nenhum clube precisa ficar dependendo de um jogador só. O Corinthians precisa ter peça de reposição à altura para honrar o seu tamanho, para brigar por título e para não cometer um mico desse que é sair do campeonato para o time que era rebaixado uma semana antes. Verdade. É um absurdo isso. É um vexame. Só que eu tenho uma coisa do meu pensamento, que vocês do Corinthians, jogadores, vocês não têm condições de reverter isso. Vocês têm condições.